primeiro passo é você, como em busca do treinador, é expor o elenco que você tem para esse treinador, né? Então, assim, as peças como são, né? Então, assim, eu tenho um pouco mais de idade e experiência aqui, nessas posições, eu tenho juventude, né, e aquele ímpeto nessa posição. Então, assim, você olhando para esse cenário aqui, qual é a melhor maneira de jogar, quais são os jogadores que você acha que a gente vai precisar para compor um elenco, porque a gente fala do trabalho do Vitor Pereira, que ele poderia talvez ser melhor com relação ao desempenho, porque ele demora muito tempo para conhecer o elenco, para entender quais eram as dificuldades. É lógico, pô, quando o Corinthians contratou os jogadores mais experientes, pô, a gente ficou apaixonado pelas contratações. Lógico que no futebol, né? Renato Augusto, Paulinho, William, só que todo mundo sabia que aquilo não funcionaria. Exatamente. Né? Numa sequência de jogos por muito tempo, né? Então, assim, isso tem que ser exposto para o treinador. E em cima do que o Bubu diz, talvez tenha um nome de um treinador vinculado ao empresário super grande no cenário mundial, e aí essa conversa. Então, assim, pô, seria muito bom tê-lo aqui, mas a gente tem carência em algumas posições, aí, né? Para esse empresário, de repente a gente consegue trabalhar nessas funções, até para favorecer o trabalho do novo treinador. Então isso é obrigação, é de qualquer clube, né? Não só do Corinthians, mas no momento, para o Corinthians é uma obrigação procurar os nomes, né? E aí expor as qualidades e defeitos desse elenco para o treinador, a maneira como ele joga, que pode ser encaixada, para que você no meio do caminho... Ah, mas não era isso. E uma obrigação... Eu pensei um jeito de jogar, mas o treinador é outro, né? Eu pensei que iriam usar essas peças, mas no final das contas seriam outras peças que poderiam ser utilizadas. Isso é obrigação de um dirigente fazer esse movimento. Vitor Pereira não produziu no Corinthians o tipo de jogo que ele gosta. Não, ele se adequou. Ele se adaptou. E eu, se sou... Mas sofreu, hein, e deve ter feito isso, eu pego o celular lá... Exatamente. Aquela ligação pro Zap que não tem nem que pagar o extra e falar assim... pelo WhatsApp. O que eu vou encontrar ali? E aí o treinador decide. Para mim isso é muito simples. Tem esse outro detalhe, porque antigamente... Já que você não quis ficar, me ajuda um pouquinho, né? O que eu vou ou não? Mas a questão é que ele também está sendo oferecido, não é questão só do Corinthians procurá-lo. Eu acho a obrigação maior do Corinthians, Capitã, é de resolver essa situação do treinador o quanto antes. Ah, sim, claro que sim. Porque a gente lembra o quanto o Corinthians sofreu no início da temporada passada com a novela do VP e até algumas recusas antes do Vitor Pereira. Então, assim, o Bruno Lage, pelo jeito, agora o primeiro nome que a gente realmente está avaliando com propriedade para assumir o Corinthians. Mas o Corinthians não pode perder uma pré-temporada com um treinador sabendo o que vai fazer, para não acontecer o que aconteceu com o VP. Eu acho que a encruzilhada se apresenta aí, né? Exatamente. Porque é aquela coisa assim, eu quero um treinador com que perfil? Tá, quero esse perfil. Mas o meu elenco não bate com isso aqui. Então eu vou convencer esse treinador de botar esse estilo de jogo no elenco que de repente não encaixa? Quanto eu tenho para contratar? Eu acho que a equação ela começa a ficar complicada aí. Eu acho que assim, o Bruno Lage, pelo que eu acompanho do futebol europeu, ele quer continuar na Europa. O problema maior não é o elenco do Corinthians é bom, é ruim, ou tá faltando isso, é ofensivo, é defensivo. A questão dele é fazer esse movimento que alguns outros técnicos europeus fizeram recentemente. Alguns com sucesso, com muito sucesso, outros nem tanto. Por exemplo, ele tem 5 auxiliares, ele trabalha com 5 auxiliares. O salário dele seria quase R$1,5 milhão de reais, ele seria muito bem remunerado. Então, assim, para ele fazer essa troca de continente, trazer 5 auxiliares, ter o patamar salarial que ele ganhou, ou próximo disso, entendeu? Então, por mais que ele está sendo oferecido, acho que é uma coisa de empresário, mas na hora da negociação ele deve pesar muito isso. E o Corinthians tem que pesar muita coisa também, porque é um técnico de R$1,5 milhão, pelo que a gente está entendendo aqui, para uma adaptação. Porque um treinador que chega, que desembarca no futebol brasileiro, ele vai passar por uma adaptação. Total. Mas eu acho que é o que o torcedor do Corinthians espera, Dani. Se você olhar para o currículo, que é pequeno também, então tem o Benfica B, aí tem o Benfica e o Wolverhampton da Inglaterra. Mas eu acho que, assim, seguindo essa linha do Vitor Pereira, que o currículo é maior, né, de títulos e também de anos de carreira, mas eu acho que é um nome que soa bem para o torcedor corintiano, sabe? De se imaginar que pode acontecer uma sequência de trabalho, de projeto, um treinador que também tem experiência em um mercado internacional e aí vai trazer para o Corinthians, assim como o Vitor trouxe também, novas informações para o grupo. Aí tem essa questão que o Joãozinho falou, né? A maneira como ele, por ser um pouco mais introvertido, eu particularmente não conheço. A gente vai procurar estudar sobre se o negócio realmente tomar um corpo, mas pelo que o Joãozinho falou, ele também entender aqui como é que os mecanismos funcionam no futebol brasileiro, né? Mas eu acho que é tudo baseado não ao nome dele especificamente, mas
a todos aqueles que o Corinthians procurar, a uma conversa, a uma exposição de elenco, a um entendimento de objetivos, para que o Corinthians não perca tempo, né? Não perca tanto tempo nessa adaptação. Assim, seria muito bom se houvesse realmente interesse, uma conversa dele com o Vitor Pereira, que é um cara que passou o ano todo aqui, que passou por todos os momentos bons e ruins, de cobrança e de comemoração, enfim, de entusiasmo. Então seria muito bom para o Corinthians essa conversa. Eu imagino que o Vitor Pereira e o Abel Ferreira falariam para ele. Questão familiar. O Abel teve, algum momento para sair do Palmeiras, porque ele estava sentindo muita saudade da família. Sim. O Palmeiras conseguiu a renovação dele, não foi com dinheiro, não foi pelo projeto. Aproxima atrás da família. O Vitor Pereira saiu do Corinthians, não é porque ele está desgostoso com o Corinthians, é porque ele tem problema também pessoal. Sim. E para ele era melhor, o mais interessante, o mais importante nesse momento, ficar lá. Eu não sei como é a família, como é a questão pessoal, a gente está falando aqui de dinheiro, de tática, mas o Corinthians hoje, assim como outros clubes brasileiros, que estão de olho no mercado europeu para trazer profissionais para cá, esses caras pesam nisso. O Vitor Pereira, olha, grande clube, grande torcida, dá para fazer um trabalho legal, as competições são bacanas, o Campeonato Brasileiro é legal. Só que precisa ver o que você quer pra tua vida, você vai ficar longe da sua esposa, dos seus filhos e tal. Esse tipo de coisa que é a distância, a questão de você trazer. Ele tem mercado na Europa, até porque ele tem o Jorge Mendes por trás. Sim. A preferência dele, pelo que eu sei, é de tentar continuar na Europa. Só que ele não tá conseguindo. Já tem um tempo que ele saiu do Wolverhampton. A grande questão em outubro, não foi? A maior mostra disso, por exemplo, ele estava no Benfica. As pessoas conseguem dimensionar a torcida do Benfica, é uma torcida maluca, são extremamente fanáticos. Em Portugal, o Benfica é gigante. Ele sai do Benfica para o Wolverhampton, ele está querendo sair de um gigante para um clube pequeno, mas para uma liga gigante. Para diferentes condições de ligas. Ele está tentando subir de patamar. Ele está acostumado a lidar com a pressão. Se ele vier para cá, lógico que o tipo de pressão é diferente, o perfil, mas a pressão... Mas você acha que seria um passo atrás, vir para cá? Para o que ele visa para Em termos de carreira, sim. Vim pro Brasil? Que clube da Europa vai buscar técnico aqui? É sair da Premier League, querendo ou não, é sair da Premier League. Jogar no Brasil. Agora, em termos de vivenciar futebol intensamente, estar num clube de torcida apaixonada de novo, de ter uma experiência sensacional, sem dúvida. Sim. Agora, para a carreira dele, não é, digamos assim, subir um degrau. Em termos de vivência, mas em termos do que é estar nas principais... Né? Aqui isso é uma colocação passional. Sai do Palmeiras aqui para ir lanterna da Premier League. Vir pro Corinthians nunca será um passo atrás, Bernardo. Nunca. Vir pro Corinthians nunca será um passo atrás. Eu entendo essa colocação, mas aí eu fui um pouco coração agora para ficar bravo comigo, tá? Mas eu precisava falar isso assim, porque... Só para deixar claro. Corinthians, Flamengo. Na sua carreira você foi de onde pra onde? Gente do céu, segura seu cuidado aí. Só uma coisa. Nunca será um passo atrás. Bruno, nunca será na sua carreira. E pra dirigir o Corinthians nunca será um passo atrás. Carreira, a Ponte é sentimento, é coração, cara. A Ponte não tem como. Quais clubes você foi na sua carreira na ordem? E quais clubes você foi? Agora vamos lá, desculpa, perdoa. Pra quais clubes você foi na ordem na sua carreira, Fabio Luciano? Só pra saber. A minha ordem foi Corinthians, Fenerbahçe, mas aí o movimento do Corinthians, né? Existe um interesse em me vender também, fazer um dinheiro, que era importante no momento, né? Pro Corinthians, pro clube. Explica o momento, e depois Fenerbahçe, Flamengo. Pra não ter o recorde. Fenerbahçe, Flamengo. Pra não ter o recorde hater. Eu no Wolverhampton, eu trabalhando no Wolverhampton, Corinthians aparecer na minha vida? Wolverhampton, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, mas vou conhecer sendo essa realista paixão. E não populista, agora que termina o do ponto de vista do treinador. Foi passional. Eu sei. Trocar. E você comigo pode ser à vontade. Trocar. Eu conheço seu coração também, eu também conheço. Trocar não, eu. Você é na arquibancada. Se eu fosse ele também. Se eu fosse jogador de futebol. Bandeiras tremulando. Eu faria o clube a minha vida inteira. Eu trocaria de clube nunca, se o clube quisesse. Se fosse técnico também, mas isso é outra questão. Você quer dizer qual? Não. De jeito nenhum. Desculpa. Da SPN, técnico, jogador. Foi jogador? Foi técnico da SPN, não. Pra quem pensa a carreira racionalmente e friamente, sair da Premier League pra vir trabalhar no Brasil como treinador. Não é o mesmo caso do Abel, né? O Abel veio do PAOK, né? E veio pro Palmeiras depois. O Bruno tá no Wolverhampton, é um time de Premier League. Eu entendo seu raciocínio, mas eu fico mais pro lado do Capita também. Mas você tem ali um empresário. Não é isso, é coração. Não é jogar pra galera, isso é coração. Eu sei que você é um homem de coração também. Obrigado. Eu sei, já você me passou todas as informações, já eu tenho seu dossiê completo aqui. Vamos ver aquele racional isso aí daqui. Não, o Capitão, ele é muito racional, só quando ele não tá usando o coração. Isso. Ele é muito... Ele coloca aquela tela de novo, por favor, dos trabalhos dele, do aproveitamento. Se também tem ali um empresário que
está começando a vendê-lo no Brasil, depois dele conseguir um clube na Premier League, pensando em carreira, com todo respeito, tá, capitão? Sim. Qualquer coisa você Cuidado, desculpa, Dani. viu? Não, Espirrar já saúde. expus meus Não é sentimentos. também porque esse trabalho não está correspondendo ao que o futebol inglês esperaria dele, porque se ele tivesse em ascensão no futebol inglês, isso não aconteceria. O elenco cheio eu falei- tem 8 portugueses no elenco, Então, por exemplo. o Wolverhampton é um time português dentro da Premier League. Muito por conta do Jorge Mendes, que eu já citei aqui, que é o empresário. Então ele coloca... Nuno antes. No Espírito Santo, ele vai nessa linha. Então, ele também precisa se provar fora, né? Por que os clubes brasileiros amam, nesse momento, os técnicos portugueses? Eles têm uma grande formação, a parte didática. Ele escreveu, assim como o Abel, ele fez livro junto com o Carlos Carvalhal e tal. Então, ele é um estudioso da bola e tal, mas ele fala português. Tem muito dirigente aqui no Brasil que é receoso. Poxa, podia contratar um Klopp? Esquece o dinheiro. Não, o cara ele não fala português. Será que a comunicação vai ser fácil com os jogadores? Então, os caras falarem o nosso idioma ajuda bastante. Tradutor, porra, bota do lado ali, pelo amor de Deus. Então, a gente às vezes, o Vojvoda, por exemplo, sofre um pouco com o português, né? Nas coletivas, para tentar falar, ele tenta falar de forma correta. Não, o Crespo não sentiu no São Paulo. Exatamente. Então, no caso do Lage, eu acho assim que seria talvez mais positivo para ele do que para o Corinthians. Porque ele seria uma aposta, uma incógnita. Eu não tenho certeza. Você aprova a contratação? Acho que é uma boa tentativa para quem está buscando esse mercado, o técnico português e tal. Os portugueses estão espalhados pelo mundo. É impressionante. Quem acompanha o noticiário. Eles têm uma escola muito boa de técnica. Mas é uma coisa não é de cultural. agora. O português, desde a época das caravelas, né, do descobrimento, eles gostam de se espalhar pelo mundo. Sim. Então, é engraçado como em quase todas as ligas, mundo afora, continentes, tem técnicos portugueses fazendo bons trabalhos. Gostam e hoje em dia precisam, até pela parte econômica. O Portugal está exportando, assim, de baseada treinador. E o Corinthians, na América do Sul, é um time top.